Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia, seja aqui na capital Rio Branco e também no interior. Seja de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HDTV, canal 15, e também pela internet, através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Ele foi uma grata surpresa na eleição. Surpresa para quem não ainda o conhecia. Isso mesmo. Tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o deputado estadual eleito, Cadmiel Bonfim, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Seja bem-vindo, deputado. Tudo Obrigado. bem? Tudo bem. De sargento da PM a deputado estadual. O senhor foi candidato em 2014, né? Sim, foi. Obteve uma excelente votação, mas não necessário Isso. à eleição. Naquela eleição eu tirei 1.847 votos, eu estava no PR, lá o eleito foi o Wendy Lima com 2.701 e na coligação o primeiro suplente ficou o José Mianucci. José Mianucci, que foi candidato também esse ano. Também, ele estava no Solidariedade na época. Esse é um nome bíblico. Quem escolheu, seu pai ou sua mãe? Eu acho que a minha mãe. Minha mãe. E o significado dele é que é interessante. Significa Deus desde todo o princípio. Desde todo o princípio. É. De origem hebraica. Hebraica. O senhor é de família evangélica? Sim, meu pai é pastor, é o vice-presidente da Assembleia de Deus de Feijó, há 22 anos. Qual o nome dele? Pastor Cláudio Bonfim. Cláudio Bonfim. É. O senhor tem um irmão, outro irmão pastor que não mora no Brasil? Tem, é o missionário Clávio Bonfim. Está na Alemanha? Está na Alemanha. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Ele era professor aqui no nosso estado, sofreu um atentado. Muitas pessoas conhecem a história do Clávio. Ele era professor de inglês aqui, em várias escolas, e sofreu um atentado, fizeram um roubo, levaram ele para a estrada do Amapá, atiraram nele. Ele escapou pelo milagre. Depois de uma semana ele Pensava saiu... que tinham Pensava que tinham matado. Né? Pensava que tinham matado. Não atiraram mais nele porque acabou a munição do revólver. Era um daqueles bulldog de 5 tiros. O cara amarrou ele com as mãos para trás e mandou ele correr. Ele correu, o cara começou a atirar, errou 3 tiros. Aí depois correu atrás dele. É muito fácil pegar quem está com as mãos amarradas para trás. Aí deu uma rasteira, ele caiu no chão. O cara levantou, atirando no peito e na cabeça dele. E acabou as 2 últimas munições. Que ali foi um milagre. Um milagre. Aí, milagre. Depois disso, uma semana depois, ele saiu com os próprios pés, saiu do hospital andando com os próprios pés, sem nenhuma sequela. Só Deus para fazer isso. Estava afastado da igreja há muito tempo, se reconciliou e Deus tinha um plano na vida dele. Né? Hoje ele está na Alemanha, casado, já tem um filho, é pastor, tem a cidadania alemã, cidadão alemão hoje, de fato e de direito. São quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos, eu sou o 4º. Depois de mim tem mais 4. O senhor sempre vai a Feijó? Sempre vou a Feijó. Muita gente achava que o senhor morava lá ainda. Muita gente pensa. Inclusive o pessoal, às vezes, até o que ia marcar a entrevista aqui perguntou, quando o senhor estiver aqui em Rio Branco, o senhor me avisa. Eu achava que... Eu disse, não, eu moro aqui em Rio Branco há 18 anos. O senhor é presbítero, né? Também? Sou presbítero da Assembleia de Deus, graças a Deus. Meu pai, por ser pastor, o nosso público mais foi sempre assim, o evangélico, na primeira eleição principalmente. E aí, em 2014, com a boa votação que eu tive, 1.847 votos, eu fui também o policial militar mais bem votado naquela época. Só que naquela época... E não era o oficial. E não era o candidato oficial da PM. Então, o que eu fiz? De 2014 para cá, eu vim trabalhando dentro da Polícia Militar com a seguinte ideia. Se a Polícia Militar me ajudar, nós temos como ganhar a eleição. E aí fui buscando os apoios, consegui os apoios das maiores associações dentro da Polícia Militar. Que são 4 associações. São 4 associações. A gente conseguiu o apoio do Clube de Cabos e Soldados, o Clube de Subtenentes e Sargentos, a AME, né, que é a maior de todas, e alguns oficiais, uma grande parte dos oficiais também nos apoiaram. Então, juntando com a votação que nós já tínhamos fora, que foi importante também, que era a igreja... Você conseguiu e Feijó, manter esse apoio, né? Sim, mantive a minha base fora, que é Feijó. Na época lá eu tinha tirado 835 votos em Feijó, agora tirei 1.020. E aí também o público evangélico aqui de Rio Branco, da Assembleia de Deus, que também nós fazemos parte da Assembleia de Deus de Rio Branco,
mesmo não sendo candidato oficial também, mas nós tínhamos os nossos votos lá. Em 2014 também eu já tinha sido da Assembleia de Deus de Rio Branco o mais votado, né? Então, quando você tem várias bases, juntando tudo, no final dá uma boa votação. Claro. E a Polícia Militar agora foi o diferencial, que aí fez com que eu tivesse votos em todos os municípios. Evidente que, então, o senhor já, digamos assim, sabe aquela placa de final do jogo, caralho? Eu já sabia. Então o senhor já sabia. Não sabia como ia ser essa votação, né? Nós colocamos tudo na mão de Deus, né? Colocamos sempre Deus em primeiro lugar, dizendo para ele que fosse feita a vontade dele. Se fosse da vontade do Senhor, que nos desse a vitória. Senão, eu seguiria a minha carreira militar, já estava, inclusive, nas reuniões que nós fazíamos, eu já deixava bem claro. Se eu ganhar, tem continuidade a política. Se não, parei por aqui, porque eu não tenho aquela... de toda eleição ser candidato. Por exemplo, eu fui candidato em 2014, mas em 2016 eu já não fui. Os caras diziam, não, por que tu não vai, que é para manter o nome em evidência e tal? Eu digo, não, eu até entendia porque a minha base estava dividida entre Feijó e Rio Branco. Então não compensaria disputar eleição para vereador. Isso ia ter a minha base estava dividida, então eu aguardei o momento certo, consegui o apoio da Polícia Militar, que foi o diferencial, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas se eu não ganhasse, poderia ter tirado até 5 mil votos, claro. Aí alguém diria, agora vai, na próxima eu não iria mais, porque eu coloco a minha vida na mão de Deus e dizendo que quero sempre ser guiado por Ele. Claro. Eu tinha colocado bem claro que se fosse para ser bênção, para fazer diferente, que Deus nos desse a vitória. Se não, eu seguiria a minha carreira militar, que eu tinha toda uma carreira pela frente. Daqui 6 anos, a minha turma desponta aí todas as vagas do quadro da Polícia Militar, todos os demais, depois da minha turma, já estariam aposentados, né? Que a turma de 94 é a anterior à minha, então todos já estariam aposentados daqui 6 anos. Então a minha turma pegaria todas as vagas do quadro da PM e eu teria uma carreira aí, quem sabe chegar até capitão da Polícia Militar. Pois quando você sai da polícia e vai para a política, acaba tendo também um prejuízo, né? Sim. Por exemplo, não por acaso, se tivesse no Exército Brasileiro, hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro seria no mínimo general. Pois é. Ficou como capitão. Ficou como capitão. E eu vou me aposentar como segundo sargento da Polícia Militar e ganhando 18 dias de salário só, que são os 18 anos que eu tenho, a gente não vai ganhando... É proporcional. Então, no fundo, não é um bom negócio, só se gostar de fazer política. Né? Por isso, temos que fazer um bom mandato, trabalhar para mostrar serviço, para continuar, porque a carreira militar cessou, então agora tem que ter carreira política, então tem que fazer tudo muito bem feito, manter as bases, manter sempre a humildade, estar junto com o povo que nos elegeu, né? E agora a carreira militar cessou, então agora tem que ser a carreira política mesmo. Muita gente achava que era diferente. Não. Ela vai ganhando proporcional e 18 dias de salário só, de um segundo sargento. Talvez dê aí uns 3 mil reais. Então, no fundo, não é todo mundo que tem essa coragem. Não. Abrir mão de uma carreira certa, né? É verdade. Carreira certa que é só esperar ia demorar um pouquinho, mas era certo. Falta 12 anos, faltariam 12 anos para eu me aposentar. No dia 1º de fevereiro, no dia que eu estarei assumindo na Assembleia, exatamente no dia 1º de fevereiro, estaria fazendo 19 anos que eu estaria na Polícia Militar, que eu entrei na Polícia Militar no dia 1º de fevereiro de 2000. Então, agora, dia 1º de fevereiro de 2019... estou começando uma nova carreira na Assembleia Legislativa. O que lhe fez optar pela política? Na verdade, tudo foi... plano de Deus. Eu vejo, a minha vida sempre, a minha oração, não sou muito de pedir. Eu sou de colocar a minha vida nas mãos de Deus e dizer que seja feita a vontade dele. Então, em 2005, Deus usou um profeta, falou comigo, numa manhã de poder, lá em Feijó. Eu já morava aqui há 5 anos e fui para vender empréstimo consignado, aquela febre de empréstimo consignado que começou, eu comecei com aquilo lá também, em 2005. E aí eu estava em Feijó vendendo empréstimo consignado e aí fui participar de uma manhã de poder na igreja, no sábado de manhã. E Deus usou um profeta e falou que faria meu nome conhecido em todo o estado. Você se emocionou agora? Me emocionei. E aí... eu guardei aquela palavra comigo e quando foi em 2012, o meu pai, aquele ano era ano político, 2012, eram as eleições municipais, e aí o meu pai me ligou, disse, meu filho,
Lá eu vou acabar chorando também. Aí não tem problema. Vamos lá. Se surgir uma oportunidade na política, você entre. Que Deus já me mostrou. Seu pai falou isso? Meu pai falou isso. Pastor, né? Homem de Deus, homem de oração. Você entra que Deus já me mostrou em sonhos. Até então o senhor nem filiado a partir Nada. Aí eu disse, tá, pai. Se surgir uma oportunidade, eu entro. Mas por enquanto não surgiu nada, não. Mas eu guardei aquela palavra comigo e eu já tinha guardado a palavra lá de 2005, 7 anos atrás, né? E aí quando foi em 2014, surgiu uma oportunidade. O meu pastor, que é o pastor Luzivan, que está comigo aqui no estúdio, inclusive. Luzivan Rodrigues? É o Luzivan Aguiar. Digo. Isso. Rodrigues é o outro. Ele seria candidato, mas aí por um motivo não deu certo a candidatura dele. E nós fazemos parte do mesmo grupo político, que começou lá em 2006, quando ele foi candidato a primeira vez. Ele era militar da minha turma, também tinha entrado na polícia junto comigo. Viemos para Rio Branco juntos. Chegamos aqui no dia 9 de janeiro. Ele também é sargento, não? Ele saiu em 2006, porque o militar, se tiver menos de 10 anos, ele não pode ser candidato, né? Então, quando ele... tem isso também. Depois de 64, né? Fizeram de tudo para os militares não entrar mais na política. E aí o pastor Luzivan não foi candidato... Os civis entenderam que não era um bom negócio para eles essa história de militar na política, né? E aí o pastor Luzivan não foi candidato. Eu digo, pastor, se o senhor não vai, eu vou. Surgiu a oportunidade que eu estava esperando, né? Que o meu pai tinha falado que se surgisse. E aí fomos candidatos em 2014 e conseguimos uma boa votação. Para quem nunca tinha sido candidato nem a presidente de bairro, 1.847 Foi uma votos. Surpresa, né? Eu entendi, poxa, se a Polícia Militar entrar na jogada, dá certo. Porque eu tirei mais votos do que o candidato oficial da Polícia Militar, que na época era o Isaac Chimenez, apoiado pelas associações. Isso. E eu disse, se a Polícia Militar entrar na jogada, dá certo. E aí fomos trabalhar dentro da Polícia Militar todo esse período para conseguir os apoios e deu certo. A PM já provou várias vezes que quando ela fecha com o candidato, normalmente ele ganha a eleição. O O Vieira, por exemplo, teve um mandato sem fazer campanha. Exatamente. Sem fazer campanha, nem material de publicidade ele usou. O do Rocha também, do né? Rocha também. Rocha é outro exemplo também disso. É uma instituição muito forte. Nós somos a terceira maior instituição do Estado, né? E a grande maioria é efetiva. Na verdade, todos são efetivos. As outras secretarias têm muito cargo comissionado. Claro. E o nosso pessoal efetivo. É evidente que isso aumenta a responsabilidade agora no seu caso. Com certeza. A Polícia Militar espera muito da gente, né? Temos grandes coisas a ser conquistadas, principalmente questão de salário, né? Polícia Civil avançou bastante, condições de trabalho. Então, o povo hoje está muito esperançoso. Nós também estamos, no nosso vice-governador do nosso partido, aí, o Major Rocha, da Polícia Militar também. A nossa federal foi a mais votada, então nós estamos muito grupo forte, né? O nosso partido, graças a Deus, saiu muito bem. Nós temos mais um deputado estadual, que é o Luiz Gonzaga. Então, graças a Deus, saímos de um pleito muito, muito bom mesmo para o nosso partido e estamos esperançosos que o governador Gladys vai fazer um bom trabalho. Apesar do Estado estar sucateado, está bem difícil, mas vamos ter que fazer alguns ajustes para poder o Estado respirar, né? Porque da forma que está quase se afogando. Eu comentava aqui em off, no início da entrevista, aliás, antes do início da entrevista com o pastor Luzivan Aguiar, foi importante também na sua eleição, né? Que a Polícia Militar não é bem uma política de Estado, é coisa da própria instituição. Ela avançou muito nos últimos anos, em termos de qualidade, de capacitação dos militares, desde o simples praça até os mais graduados oficiais. Nós temos uma polícia que nos protege hoje, que não nos intimida. É verdade. E não por acaso, há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, foi considerada a Polícia Militar nos estados a mais honesta do Brasil, né? A mais imune às pressões externas, né? É verdade. Porque eu imagino quem exerce essa atividade praticamente todos os dias recebe propostas indecorosas, né? É verdade. Então tem que ter muito equilíbrio para não aceitá-las. No próprio trabalho mesmo, você está num fio de uma navalha, né? A qualquer momento toda hora você mexe com interesses, né? E você pode cometer abusos, né? Está sujeito, né? Tudo, você está ali no limiar do certo e do errado todo tempo, então
ser policial não é fácil, né? Um dia desse, só para ilustrar a nossa conversa aqui, eu vi em frente a uma escola particular, um carro parado, estava no prego, falta de gasolina. Aí chegaram 2 policiais de trânsito. Eles podiam muito bem chegar, multar e ir embora, né? Mandar regular. Aí eles fizeram? Perguntaram se o cara queria ajuda. Bom, se quiser que a gente vai comprar a gasolina. Eles foram lá, compraram a gasolina. Exatamente. Colocaram, esperaram ver se o carro apresentava alguma reação negativa ou não. Foi embora, fui para ele, eu nunca vi isso. Essas atitudes, eu nunca vi isso, quer dizer, está surgindo uma nova polícia, aí, um novo conceito, né? O nível de polícia, educação. essa sim, é que é a polícia cidadã. Né? Hoje e resolveu o problema, né? Isso. Que aí o carro ali estava incomodando todo mundo, quer dizer, estava atrapalhando o trânsito. Em poucos minutos todo o problema foi resolvido. Resolveu um problema, e não multaram ninguém, não gritaram com ninguém. E só multar não resolveria, né? Não resolveria. O problema continuaria, né? Eu chamar um guincho e tal. Dá mais despesa para o próprio condutor. Eu sei que o proprietário do carro também ficou assim, como se diz no popular, abismado. Assim, não entendia tanta gentileza. Né? Essa é a chamada polícia cidadã. Exatamente. É um novo conceito de polícia aqui. A polícia militar avançou muito. Hoje o nível dos policiais, a grande maioria já tem nível superior. Agora é um requisito. Muitos mais do que uma faculdade, 2, 3, pós-graduação. Doutorado tem. Eles entenderam que precisavam fazer isso. Né? Isso. Mesmo os não oficiais ainda, que já tem. Sim, né? praças mesmo. Temos doutores e cabos da Polícia Militar, cabos sendo doutores, né? Então... Qual é a sua expectativa em relação ao próximo governo e o que pode acontecer de melhor no sistema de segurança? Levando em conta que a Polícia Militar, nesse contexto, talvez seja a instituição mais importante, porque não menosprezando as outras, mas que está lá no frente, né? Bom, as nossas expectativas são as melhores. Nós cremos que aparelhando a Polícia Militar, dando condições de trabalho, viaturas, aumentar o efetivo, que é uma necessidade. Hoje nós estamos com o efetivo defasado. Temos que aumentar. Espero que logo que possível seja convocado esses que passaram no concurso aí para fazerem um curso de formação, porque o nosso efetivo hoje nós estamos aí em uma faixa de 2.300 homens na ativa, é muito pouco para o tamanho da população do estado do Acre, que já são aí quase 800 mil, né? Então precisa aumentar o efetivo. Polícia na rua já inibe o crime, né? Dando as condições de trabalho, viaturas, coletes, munição, armamento, tudo isso são coisas que nós temos que avançar. E eu tenho certeza que o governador Gladson, juntamente com o Major Rocha, que é o seu vice, vão ter um olhar especial para a segurança, porque hoje, da forma que está o nosso estado, não dá para continuar assim. Nós temos que endurecer, trabalhar firme para diminuir esses índices de violência do nosso estado. Né? As facções foram avançando e a Polícia Militar tem que avançar também, e as demais forças de segurança pública têm que avançar também, porque o crime ele tem que ser combatido, né? Então, tem que fortalecer a polícia, dar condições de trabalho, estimular os policiais com bons salários, né? Isso é o normal. Acho que os policiais têm que se sentir motivados a fazer um bom trabalho e não tem melhor motivação do que um salário digno para sustentar suas famílias. Claro. Né? Condições melhores de moradia às vezes o policial está vizinho ali de uma bocada porque não tem condições de comprar um terreno num local mais afastado, num local melhor. Então, tudo isso são coisas que a gente pode melhorar a vida do nosso policial militar e as demais forças de segurança. Não podemos desprezar nenhuma delas. Claro, Polícia Civil, Polícia Militar, o IAPEM, ISE, todas o conjunto da segurança pública tem que ser valorizada e dar as condições necessárias para se fazer um bom trabalho. Com as mudanças necessárias na legislação, especificamente no que se refere à atividade policial, seja civil ou militar, ficou ainda mais difícil você ser policial. Primeiro, um concurso público que não é fácil, tem a questão do teste de aptidão física, e depois tem um curso específico, depois de aprovado, que muitos acabam desistindo, porque ele é estressante, ele é cansativo, mas é necessário. Cobrança, né? Cobrança, muito em cima. Mas nessa fase o policial já está ganhando, né? Já. Não é a partir do ainda momento um salário normal, né? Que nós entramos no curso de formação, já está ganhando já.
Ainda não é o salário integral, salário né? completo, mas é uma ajuda ali por enquanto. Mas é importante isso, né? Sim, com certeza. Até para a atividade dele mesmo. Depois ele vai ver que era importante passar por tudo aquilo. É verdade. Eu me lembro quando nós entramos como aluno da Polícia Militar, nós como aluno já ganhava mais do que um professor. Olha aí. Né? E aí, eu me lembro que o pastor Luzivan, ele era professor, e aí ele disse, agora eu estou rico, com salário de aluno, ele já estava se sentindo rico. Ganhava 200 e poucos reais como professor, dava aula bem, umas 5 turmas, e como aluno da Polícia Militar, ele passou a ganhar 400 e pouco, então ele já... Mais que o dobro. Foi quase o dobro, ele já estava se sentindo rico. Legal. Ô, Cadmiel, afinal de contas, como você imagina que vai ser esse comportamento lá na Assembleia entre oposição e situação, levando em conta que a bancada que você representa, que é a bancada de situação, a bancada de apoio ao governo, é bem maior? Por isso que eu digo que o Gladson, ele tem tudo para fazer um bom mandato, né? Vai depender das condições do Estado, mas ele tem a grande maioria da Assembleia Legislativa, né? Precisamos de um presidente na Assembleia hoje que seja um articulador para aprovar os projetos que o Gladson tem em mente para beneficiar o nosso Estado. Então, a maioria dos deputados já são do lado dele. Agora precisa de uma pessoa que articule bem ali dentro da Assembleia Legislativa, né, para fazer com que esse mandato do Gladson corresponda às expectativas da população. Que as pessoas mostraram que queriam mudança, deram o mandato dele no primeiro turno com uma grande votação, né? Coisa que já há tempos não acontecia isso, a eleição ser definida no primeiro turno, né? Então, está todo mundo numa boa expectativa. Eu também estou muito otimista de que a gente vai conseguir. É claro que não vai ser fácil, né? Não podemos aqui dizer que vai ser da noite para o dia, tem que ser feito vários ajustes, mas eu creio que vai ser diferente, né? Acho que a política do agronegócio é o caminho, como ele tem dito, a campanha dele foi em cima do agronegócio. Eu acho que é a saída para o nosso Estado, né? As pessoas precisam produzir, precisam trabalhar, ter liberdade de trabalhar para produzir. Quando se produz, faz dinheiro circular no mercado, aí movimenta o comércio, movimenta toda uma estrutura que faz com que pessoas comprem, vendam. Isso é o mercado, faz dinheiro circular. Isso que vai fazer com que o nosso Estado saia da condição que está hoje. Hoje o nosso Estado, o movimento dele é só o funcionalismo público, é os aposentados do INSS, é Bolsa Família, e isso é 3, 5 dias ali no máximo no mês, e aí o comerciante fica os outros 20, 25 dias esperando novamente chegar o pagamento dessas pessoas do funcionalismo público, da Bolsa Família, do INSS, para poder novamente circular o dinheiro. Então, o dinheiro passa 5 dias circulando e 25 dias sumido. Então... Só reforçando o que o senhor acaba de falar, aí ó, foto aí. O Rocha foi importante já em 2014 também, na sua primeira disputa? Em 2014, disputa? O Rocha estava apoiando o Isaac Chimendes, né? Ele era candidato a federal e o Isaac Chimendes era o presidente da AME. E aí saiu da presidência da AME para concorrer e o Rocha apoiou o Isaac Chimendes, mas... Foto importante ali com o governador de São Paulo. Aí, o Dória. Está ali com o Dória. O Dória é uma grande liderança que está surgindo hoje no PSDB. Só para reforçar o que você falou, foi o primeiro governador eleito no primeiro turno de oposição, viu? Porque em 98 o Jorge Weah não pode ser considerado de oposição, porque a Magna estava a favor dele, então não era de oposição. Foi o primeiro, então, o Gladson Camelier a vencer o primeiro turno, candidato de oposição. Pois é. Deputado, muitíssimo obrigado. Boa sorte. Obrigado. Parabéns pela vitória. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Aproveitar aqui esse espaço para agradecer os meus eleitores, aqueles que confiaram na nossa pessoa, nos dando essa oportunidade de ser o deputado estadual de vocês, me deram uma boa votação e eu agora quero deixar aqui a minha palavra dizendo que vou trabalhar para honrar cada voto recebido, contem comigo, aquilo que for para beneficiar a população, principalmente os mais humildes, os mais necessitados, nós estaremos ali como uma voz para defender e lutar por vocês. E serei eternamente grato pelo voto de confiança e de agora para frente é trabalhar para honrar cada voto recebido. Meu muito obrigado aos meus irmãos assembleianos,
aos feijoenses que estão espalhados por todo esse estado. Feijoense tem em todo canto. Aqui na capital, se duvidar, a população de feijoense é muito maior do que a que está lá em Feijó. Então, eu gostaria de agradecer aos feijoenses e todos os demais municípios. Eu tive voto em todos os municípios. Aos meus amigos da Polícia Militar, que foram diferencial. Tive voto em todos os municípios, com certeza devido à Polícia Militar, que estava empenhada em eleger um representante. Não dava mais para nós ficarmos sem uma voz ali dentro da Assembleia Legislativa. E agora nós vamos trabalhar para honrar cada voto recebido e que Deus possa abençoar o nosso mandato, o mandato do governador Gladys Cambeli, do nosso presidente Bolsonaro também. Eu estou muito otimista. Eu estou crendo que Deus está fazendo uma mudança no nosso país. A eleição do Bolsonaro só pode ser milagre, e milagre vem de Deus. Legal. Boa noite ao pastor Luzivan Aguiar, que está aqui com a gente, ao outro pastor Luzivan e também ao pastor Luiz Gonzaga, que é o comandante maior da Assembleia de Deus no Acre. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o 9º Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente, que vai acontecer aqui em Rio Branco, precisamente no Teatro Universitário, lá na UFAC. Até já.